Deixa eu te contar sobre duas pessoas que viveram o mesmo momento de forma completamente diferente. Henrique e Marta. Os dois eram pessoas que carregavam uma convicção parecida sobre si mesmos, de que não estavam em condições de se aproximar de Jesus. Henrique havia passado por uma fase que o envergonhava profundamente, erros que ele não conseguia perdoar em si mesmo, e construiu uma teologia prática que dizia: primeiro me arrumo, depois me aproximo. Primeiro fico digno, depois busco. Ficou esperando o dia em que se sentiria limpo o suficiente para chegar perto de Jesus. E esse dia nunca chegou, porque cada vez que tentava se arrumar sozinho, encontrava mais coisas que precisavam ser arrumadas. E foi ficando cada vez mais longe. Marta também carregava vergonha. Também tinha coisas que não queria que Jesus visse. Mas em algum momento ela leu sobre uma mulher no Evangelho de Lucas que havia sido chamada de pecadora pela cidade inteira e que mesmo assim se aproximou de Jesus num jantar cheio de pessoas importantes, sem ser convidada, sem pedir licença, sem esperar estar arrumada. Chegou do jeito que estava e Jesus não a mandou embora. Disse que os seus pecados estavam perdoados e que a sua fé a havia salvo. Henrique ficou esperando estar pronto para se aproximar. Marta chegou do jeito que estava. E só uma dos dois encontrou Jesus naquele dia. E foi a que chegou quebrada, não a que ficou esperando se arrumar. Vou ser honesto com você agora, porque eu já fui o Henrique dessa história. E por um tempo específico da minha vida, a vergonha criou uma distância entre mim e Jesus que eu mesmo havia construído. Havia cometido erros que eu não conseguia reconciliar com a ideia de me aproximar. Como se houvesse um protocolo de dignidade que precisava ser cumprido antes de eu poder chegar na presença dele. E esse protocolo nunca estava completo. Havia sempre mais uma coisa para resolver, mais uma falha para consertar, mais uma prova de que eu não estava pronto. O que quebrou isso em mim não foi uma conquista espiritual. Foi uma frase de Jesus que eu li numa manhã e que não consegui ignorar. Ele disse: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu fiquei parado nessa frase por um tempo longo, porque ela destruía completamente a teologia que eu havia construído. Jesus não veio para quem já estava pronto, veio exatamente para quem não estava. E a distância que eu achava que ele estava me pedindo para cobrir antes de me aproximar era uma distância que ele mesmo já havia decidido cobrir quando desceu. Desde aquele dia entendi que o movimento de aproximação não começa em mim, começa nele. E ele já havia feito o movimento maior quando deixou o céu e veio até onde eu estava. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão esperando estar prontas para se aproximar de Jesus quando ele nunca pediu que elas esperassem. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. O apóstolo João começou o seu evangelho com uma das declarações mais densas e mais profundas de toda a Escritura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Repara no movimento descrito nessa frase. O Verbo, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que estava com Deus e era Deus desde antes da criação, se fez carne, desceu, se encarnou, habitou entre nós, não mandou uma mensagem de longe, não enviou um representante, não esperou que a humanidade subisse até ele, desceu, vestiu carne humana, sentiu fome e cansaço, chorou, sangrou e habitou entre nós, no meio da nossa realidade mais concreta e mais suja. Esse movimento é a resposta definitiva para qualquer teologia que diz que Jesus está distante, que ele só atende os que estão prontos, que você precisa se arrumar primeiro.
porque o próprio ato da encarnação é a declaração de que ele não esperou a humanidade estar pronta para descer. Ele desceu enquanto a humanidade estava perdida, enquanto estava longe, enquanto estava em pecado. Paulo escreveu: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não depois que melhoramos, não quando estávamos prontos, quando ainda éramos. E o Jesus que fez esse movimento não mudou. Ele ainda é o mesmo que desce até onde você está. Não espera você subir até onde ele está. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento, eu sei que algo está se movendo dentro de você. Talvez você esteja pensando na distância que construiu entre você e Jesus, nos motivos que você tem usado para não se aproximar, na lista de coisas que você acha que precisa resolver antes de chegar perto dele. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: perto. Escreve perto como uma declaração de que você acredita que Jesus não está distante, que ele desceu até onde você está, que a proximidade com ele não depende de você estar pronto, depende de você chegar do jeito que está. Escreve perto e volta, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. A história de Zaqueu é uma das mais reveladoras sobre como Jesus se move em direção às pessoas. Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó. Publicanos eram coletores de impostos que trabalhavam para os romanos, considerados traidores do próprio povo. Zaqueu não era apenas um pecador genérico, era um pecador específico, nomeado, categorizado, excluído socialmente de uma forma que todos sabiam. E era rico, o que significava que a exclusão moral e a abundância material coexistiam de um jeito que o tornava ainda mais difícil de defender. Quando Jesus passou por Jericó, Zaqueu quis ver quem ele era, mas era pequeno de estatura e a multidão impedia. Então correu à frente e subiu numa figueira brava. Uma imagem que seria cômica se não fosse tão humana. Um homem rico e poderoso subindo em árvore para ver de longe alguém que ele havia concluído que nunca o receberia perto. Mas quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu me hospede em tua casa. Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Jesus foi à casa do excluído, do traidor, do homem que todo mundo havia decidido que não merecia proximidade. E foi por iniciativa própria. Não foi Zaqueu quem pediu. Foi Jesus quem disse: hoje vou à sua casa. Esse é o Jesus que está olhando para você agora. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, Jesus estava jantando na casa de Simão, um fariseu. Um jantar de pessoas importantes, religiosas, que se consideravam dignas da presença de Jesus. E então entrou uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela. Diz apenas que era conhecida na cidade como pecadora. Todos na sala sabiam quem ela era e o que representava. E ela foi diretamente aos pés de Jesus. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e começou a chorar. As lágrimas molharam os pés de Jesus. Ela os enxugou com os próprios cabelos, beijou os pés, ungiu com o perfume. Simão, o fariseu que havia convidado Jesus, pensou: se este fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando. Como se a identidade dela fosse motivo suficiente para Jesus se afastar. Mas Jesus não se afastou. Contou uma parábola sobre 2 devedores e depois virou para a mulher e disse algo que ninguém naquela sala esperava: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. A mulher que todos haviam rotulado, que havia entrado sem convite, que havia chegado com a vergonha mais exposta possível, saiu dali com o perdão mais completo possível. Porque Jesus não viu o que a sala via. Viu o coração que havia chegado sem condições, mas com fé. E foi suficiente. É sempre suficiente. Então eu preciso te perguntar hoje, com toda a honestidade: qual é a sua versão da história do Henrique? O que você está esperando resolver antes de se aproximar de Jesus de verdade? Qual é a lista de condições que você construiu para a sua própria aproximação?
porque essa lista não existe no Evangelho. Não há nenhum lugar em que Jesus disse: primeiro se arrume, depois venha. Em todos os encontros que ele teve com pessoas quebradas, a sequência foi sempre a mesma. Primeiro o encontro, depois a transformação. Primeiro a proximidade, depois a mudança. Jesus não curou pessoas saudáveis. Não foi à casa dos que já estavam bem. Não chamou pelo nome os que não precisavam de nada. Ele foi à figueira de Zaqueu. Deixou a mulher pecadora tocar os seus pés. Tocou o leproso que todos evitavam. Falou com a samaritana que ninguém queria ser visto falando. Jesus tem um padrão muito claro de movimento. Ele vai em direção a quem está excluído, envergonhado, quebrado, convicto de que não merece. E a única coisa que impediu algumas pessoas de serem encontradas por ele nos evangelhos não foi a gravidade dos erros. Foi a crença de que já estavam bem e não precisavam de nada. Os que chegaram quebrados encontraram Jesus. Os que chegaram cheios de si não encontraram. Chega do jeito que você está. Agora, sem esperar estar pronto. E agora eu quero que a gente faça algo muito especial juntos. Não uma oração de protocolo, uma oração de encontro. Quero que você se aproxime de Jesus agora do jeito que está, sem a versão arrumada, sem esperar estar pronto. Do jeito da mulher pecadora que chegou chorando sem pedir licença. Do jeito de Zaqueu que subiu na árvore para ver de longe e descobriu que Jesus já estava olhando para ele. Porque Jesus está olhando para você agora, do mesmo jeito que olhou para cima e viu Zaqueu, do mesmo jeito que virou para a mulher e disse que os pecados estavam perdoados. Ele está aqui, não distante, não esperando você estar pronto. Aqui, agora, olhando para você. Fecha os olhos, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e se aproxima, do jeito que você está. Com tudo que carrega, com tudo que tem vergonha, com tudo que você achava que precisava resolver antes. Traz tudo isso para a presença de Jesus agora, porque ele desceu até onde você está e está esperando que você simplesmente chegue. Senhor Jesus, o que desceu até onde a gente estava e habitou entre nós, eu venho diante de ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas. E o Senhor conhece a distância que cada uma construiu entre si mesma e o Senhor. A vergonha que criou um protocolo imaginário de dignidade antes da aproximação. Os erros que foram usados como argumento de que não merecem estar perto. A lista de coisas que acham que precisam resolver antes de se aproximar de ti. Senhor Jesus, hoje eu declaro sobre cada pessoa que está ouvindo que o Senhor não esperou elas estarem prontas para descer. O Verbo se fez carne quando ainda éramos pecadores. O Senhor foi à casa de Zaqueu por iniciativa própria. O Senhor deixou a mulher pecadora chegar sem convite e a mandou embora salva. O Senhor não tem protocolo de dignidade antes da proximidade. O protocolo do Senhor é simples. Chega do jeito que está. E é isso que cada pessoa que está ouvindo está fazendo agora. Chegando do jeito que está, com a vergonha, com os erros, com a lista de razões pelas quais acham que não merecem, e o Senhor os recebe, agora, do mesmo jeito que recebeu Zaqueu, do mesmo jeito que recebeu a mulher pecadora, com os braços abertos e com a mesma declaração. Hoje vim à sua casa. Quebra agora todo o protocolo falso de dignidade que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Jesus. Quebra a vergonha que construiu distância onde o Senhor construiu ponte. Quebra a teologia de que primeiro precisa se arrumar para depois se aproximar. Quebra a crença de que Jesus só recebe quem está pronto. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, faz com cada pessoa que está ouvindo o que fizeste com Zaqueu. Olha para elas pelo nome. Diz que hoje és necessário estar na casa delas. Que a tua presença entre nessa vida agora, não como visita de protocolo, mas como habitação, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que cada pessoa que está ouvindo sinta agora a proximidade de Jesus de um jeito real e concreto. Não uma sensação religiosa genérica,
o encontro pessoal com o Senhor que desce até onde a gente está. Que a distância que foi construída pela vergonha e pelo sentimento de indignidade seja desfeita agora pelo mesmo amor que desceu do céu para nos encontrar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, do fundo do coração. Jesus desceu até onde eu estava. Ele não esperou eu estar pronto. Ele veio enquanto eu ainda estava longe. E eu chego agora do jeito que estou, sem esperar estar arrumado, porque Ele não me pediu que chegasse arrumado, me pediu que chegasse, e eu estou chegando, em nome de Jesus.